Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. É uma alegria poder iniciar mais um Passo Cultura e hoje nós vamos falar do segundo esporte mais praticado no Brasil, um esporte que eu gosto muito, voleibol. E a equipe do Passo Cultura, a produção que de boba não tem nada, trouxe um especialista para nos ajudar a construir essa reflexão. O professor de voleibol Silvio Forte, do Esporte Clube Pinheiros. Professor, esteja bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e vamos lá. Esse professor ele tem o poder nas mãos, né, durante as peneiras, né, o processo seletivo do clube, dizer quem fica e quem não fica. Para nós que estamos desse lado, e eu que fui atleta, é uma emoção gigantesca aquela peneira. Do outro lado, professor, passa algum sentimento também? Ou tem consciência da responsabilidade? A responsabilidade é um momento difícil, porque você tem que dizer não para a grande maioria, né? Aparece nas peneiras de 300 a 350 garotos e você tem que dizer não para a maioria, né? Muitos não têm condições e você não tem o direito de bloquear essa iniciativa dele, de procurar um clube e de tentar, de matar aquela vontade, aquela curiosidade em ser atleta. Qual é o critério para aprovar um atleta? Bom, hoje a primeira preocupação nossa é a estatura, né? Hoje o jogador de voleibol... Então é uma exigência física? Física. Hoje, se ele não tiver acima de 1,95, ele vai jogar voleibol, mas recreando. Com que idade 1,95? 12, 13 anos. Os atletas atingem 2,04 metros, 2,06 metros. Nós temos atletas em São Paulo, um garoto de Uberlândia, que tem 2,17 metros de altura. Mudou o cenário, então, do voleibol no Brasil. Há 20, 15, 10 anos atrás, nós tínhamos atletas de 1,80, era considerado gigante, né? Eu era considerado gigante com 1,78 m. E a Rússia, os países da cortina de ferro, eles levavam uma grande vantagem porque era um voleibol de força, eram muito altos. E nós, brasileiros, a gente jogava mais por participar, né? 1,80 m era alto e os caras tinham já 2 metros, 2,10 metros. O voleibol competitivo, ele requer essa qualificação física, a tática e a técnica. E em nível mundial, como é que a gente classifica o Brasil? Ele detém todas essas características? Hoje o Brasil evoluiu muito, né? Nos últimos 20 anos houve uma evolução muito grande. Nós começamos a especificar mais o voleibol, a organizar mais o voleibol e o nosso problema de estatura, o biotipo, nós começamos a ser mais criteriosos nas nossas escolhas. Então, nós temos atletas altos e, juntando com essa qualidade, nós temos o habilidoso, que é a grande característica nossa, não só brasileira, como sul-americana. O voleibol ele cresceu muito, eu falava com o professor, né? Nós nos qualificamos muito, né? Como escola de voleibol. Isso é crédito da CBV, são os técnicos? Quem é que está atuando aí ou administrando essa logística? A CBV é a grande responsável. Ela começou a se preocupar com os profissionais que trabalham direto na área e começou a ministrar curso, a oferecer os cursos para nós professores. Então foi importante tirar das linhas da quadra, né? Voltar para a sala de aula. Hoje, com a evolução global, não dá para falar que você não tem que estudar. Não é só prática, mas não é só prática. Um casamento. Com certeza. O professor atua em um clube tradicional, né? Não só na cidade de São Paulo, mas do Brasil, né? O Esporte Clube Pinheiros. Quanto tempo de carreira? Eu tenho 31 anos de Clube Pinheiros. Eu comecei no Pinheiros na natação. Aí eu fiquei um ano e meio, talvez, não chegou a 2 anos. Aí fui para o voleibol. Por que fez a transição? Porque, na realidade, eu vim do futebol. Eu comecei minha carreira no Palmeiras. Eu jogava no interior e, naquela época, em 71, eu vim para o Palmeiras, disputei 2 campeonatos paulistas, me profissionalizei, fui para a Portuguesa de Desportos, depois rodei o Brasil aí, disputando o Campeonato Brasileiro. Fui para o Nordeste, fui para o Sul e parei. Parei porque eu assinei um contrato em branco e naquela época era muito comum. Os diretores, eles colocavam o seu contrato na gaveta e você tinha que fazer o que eles queriam.
E eu parei, entrei logo na faculdade e entrei nessa área da educação física. O professor citou o futebol, que profissionalizou muito. Hoje nós temos agentes, né, agente FIFA, nós temos os empresários, os administradores. Tem uma estrutura hoje em volta do futebol, até por causa da quantidade de recurso, né, que se movimenta. O voleibol, né, nós profissionalizamos nesse sentido. Hoje existem agentes de voleibol? Existem, e está crescendo cada vez mais. Tem agentes já com atletas no mirim, que tem agentes tomando conta da carreira desse atleta. E eu acho que é válido, desde que ele seja honesto, cabe a nós técnicos também a orientar, né, a família a tomar cuidado, porque não é qualquer um que pode chegar e aproximar do seu filho para tentar dirigir a sua carreira. Quais categorias são de responsabilidade do professor hoje no Clube Pinheiros e até mesmo na cidade de São Paulo? O senhor atua na Seleção Paulista Juvenil. Fala dessa experiência. Eu trabalho com infantil masculino e infanto-juvenil masculino no Clube Pinheiros. Na Seleção Paulista, eu sou técnico do juvenil. É uma categoria abaixo do adulto já, é uma categoria do pessoal já mais avançado. É a última categoria para subir para o profissional? É a última categoria. E São Paulo vem bem, nos últimos 10 anos aí tem ganho todos os campeonatos. Maior atleta dessa categoria que o professor tem hoje? A altura. Jogando hoje com grandes nomes, eu tenho o Zanutto na Itália, tenho o William Jonas, El Mago, que está jogando no Sada Cruzeiro. Tenho outros aí, tenho muitos atletas jogando, se eu esquecer alguns, amanhã eles vão me Eu ia perguntar criticar. isso, professor, né? Porque muitos atletas, né? E eu experimentei isso, eu acabei testemunhando isso, eles começam em um clube, na prática esportiva, e aí tem um ganho gigantesco, né? Que eu acho que é um dos principais papéis do esporte profissional, não só formar o atleta, mas formar cidadão. Então nós temos ex-atletas, né? Que hoje são advogados, médicos, padres, né? Mas quando um atleta ele segue carreira, ele segue a sua vocação, ele vai para a categoria adulta, ele se destaca e o senhor sabe que passou pelo senhor, o senhor ajudou a formar, qual é o sentimento? É muito gratificante, porque você preparou um ser humano, né? Nós não podemos nos preocupar só com a quadra, o resultado de quadra. Na categoria de base, nós temos que nos preocupar também com a formação desse indivíduo. E eu me preocupo no clube, desde o colégio, eu vou para as reuniões de pais e mestres, porque a maioria dos atletas vem de outros estados. E a gente tem um movimento paralelo à quadra. Eles ficam alojados aqui? Eles ficam num apartamento, tem toda a alimentação, o clube dá toda a cobertura aí, toda a segurança, toda a infraestrutura, e cabe ao técnico assessorar, fazer aquela parte extra-quadra, né? Nós vamos ao cinema, a gente faz atividades em parques, visitamos colégios, mostramos nosso trabalho nos colégios, alguma coisa que eles se sintam bem. Ou seja, né, é legal essa reflexão do professor, porque quando se é leigo, né, a gente acha que é só entre as linhas, só a quadra, é só o jogador, só o atleta. Só que a gente está falando de um ser humano, né, que tem sentimento, que tem uma psique, a família está distante, e eu acredito que é um choque, né, e até mesmo esse período de adaptação, deixar a família quando a personalidade ainda não está formada, porque são adolescentes, são jovens, e vir atrás deste sonho, né. O Clube Pinheiros e o professor são administradores de sonhos. Com certeza, nós temos que administrar isso e prepará-los, porque eles chegam aqui muitos assim com imaturos, e nós temos que dirigir a vida praticamente desses garotos. Nós fazemos o papel do pai, e ficam doentes, a gente está próximo, apesar que o clube dá toda a segurança, toda a cobertura, mas precisa da pessoa com quem o pai confiou para cuidar do filho estar próximo nesses momentos. E a gente faz isso com a maior tranquilidade. Tem um movimento que eu acho muito dinâmico aqui em São Paulo, a prática do voleibol, né? Os jovens são provocados no colégio através da disciplina de educação física. Naturalmente, aqueles que se destacam vão para as prefeituras municipais, né? Que aí é uma realidade um pouco mais competitiva. E depois, provocados pelos professores dos municípios, né, eles vão para os clubes, né, fazer a peneira, e os clubes que de bobo não tem nada, né,
E aí eles pegam mais ou menos encaminhados, né? Vocês tinham essa consciência de que o jovem, ele passou por um colégio, passou por um município, o município é um colaborador do clube? Sem dúvida nenhuma. As escolas também. Mas nós, quando a gente faz a peneira, nós temos que lapidar esse atleta. Muitos vêm com a iniciação com algum defeito de salto. Vícios, que se torna mais difícil para corrigir. Então, a gente prefere pegar bem novo, por isso que eu não deixo infantil. Eu fico na categoria de infantil, porque para subir, eu já trabalhei 2 anos com esse garoto. Então, fica mais tranquilo, mais fácil e é o adequado para que possa trabalhar bem em cima na categoria juvenil. Hoje nós trouxemos o profissional de voleibol, técnico, né? Mas assim como nós falamos dos alunos que têm sentimentos, que têm uma psique, o professor tem família, né? O professor é pai de 4 filhos. Tem um pouco do professor, do educador dentro de casa, como marido, companheiro, como pai. Fala um pouco dessa intimidade. Como é que o senhor administra a sua casa? É uma correria danada, né? Porque a gente leva para a escola, a gente vai buscar o menor. Qual a idade dos filhos? Eu tenho o Márcio de 25, né? Tem a Gabriela com 22, o Felipe com 20 e o Leonardo, que é o caçula, com 17 anos. Ok. E todos praticam voleibol? Algum deles pratica esporte? Não. O caçula tinha grandes condições de fazer um grande levantador. Tem 1,83 m de altura, não é alto, mas para levantador tá bom. O Márcio jogou futebol, o Felipe judô e a Gabriela não fez esporte. Ela ficou com a parte intelectual, né? Não sei se ela foi mais inteligente. Ela é mentora espiritual do grupo. Ela fica na interseção, né? Falando de família, a gente tem que falar de espiritualidade. O senhor é um homem de oração, é um homem de fé, foi coroinha, né? Muito legal essa informação. E o professor tem algo que é peculiar, né? Ele é colecionador de terço, de rosário. Já ouviu a galera colecionar um monte de coisa. Terço, eu confesso que é novo. Como foi essa experiência de ser coroinha? Então, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade muito pequena. E naquela época, a gente tinha um grupo de jovens muito atuante, com catecismos e tal, e nós entramos no grupo para ser coroinha. Nós éramos uns 6. E à medida que foi passando o tempo, foram saindo, né? E ficou eu e um primo meu, de coroinha. Eu me lembro que o último dia meu na igreja, que educadamente o padre pediu para não ir mais, foi numa missa. E a gente estava disputando quem tocava a sineta, né? E era aquela sineta que tinha 4 sininhos juntos. E tinha uma técnica para tocar? Tinha. Na hora da consagração, a gente foi aproximando um do outro e no momento que tinha que tocar a sineta, eu bati a mão e ele bateu também. O sino desceu por uma escadinha que tinha no altar, nós estávamos no alto do altar, e foi um barulho e não era o momento para ter aquela briga, né? E o padre só deu uma olhada e continuou a missa, lógico. No final da missa, ele chamou os dois na sacristia e falou assim: olha, eu vou agradecer muito, mas vocês não serão mais os coroinhas. Vocês já têm uma idade, estão vindo outros. Ele saiu até que bem. Nós deixamos de ser o coroinha ali. É curiosa essa informação, porque a disciplina, desde muito jovem, já está na vida do professor, porque os nossos coroinhas, e eu dou esse testemunho, né, eles observam formação e observam também disciplina. E os professores da rede estadual, onde nós temos, até mesmo da rede particular, onde nós temos alunos que são coroinhas, eles me dão esse testemunho, padre. A molecada que vem da igreja e que são coroinhas, ou hoje, professor, não sei se na sua época já tinha, as meninas que são marianinhas, eles vêm com um comportamento diferenciado, né? Eles observam já muito jovens uma disciplina e, à medida do possível, quase não me dão trabalho no colégio. São crianças, são jovens, mas já têm orientação, já têm noção de limite, que é uma outra característica muito forte na sua vida profissional, no esporte, principalmente esporte competitivo. Tem que ter disciplina. Senhor, como é que o senhor enxerga isso na formação do ser humano? Disciplina, provocar a capacidade de trabalhar em conjunto, o respeito, a liderança que é despertada no indivíduo.
Eu acho que está tudo ligado diretamente ao sucesso. Se o indivíduo hoje, não só no esporte, ele não tiver disciplina, uma rotina certa, não for um cidadão regrado, ele não vai alcançar nada na vida. Vai chegar um momento que ele não vai ter base sólida para chegar a um objetivo. Então, eu acho que ele tem que ter essa disciplina, ele tem que ter fé, ele tem que acreditar num ser superior, entendeu? E hoje, a gente nota que as famílias, elas deixaram um pouco esse momento. Esse lado espiritual? Esse lado espiritual. E antigamente a coisa era diferente. A família tinha entendido que o seu papel era aplicar a disciplina para o filho, porque o filho, seja criança ou adolescente ou jovem, ele ainda está em formação, não é um ser humano pronto. Ele precisa indiretamente, sendo diretamente, dessa ajuda dos pais, né? Encaminhá-lo para o bem, encaminhá-lo para a igreja, porque a igreja também tem o seu papel e é fundamental na formação dos jovens. Vocês têm essa característica no trabalho de vocês, né? O professor falava para mim que os jovens que quiserem podem participar da missa ou acompanhar o professor. Eu fiz o movimento, começamos esse ano. No domingo, às 19 horas, a gente participa de uma missa que tem em Pinheiros. E tem dado resultado. Os atletas que são do apartamento, que são de outros estados. Os que estão alojados aqui. Isso, porque os de São Paulo, eles vão para casa e tem têm família. a família e têm a vida deles normal. Esses que ficam no apartamento precisam dessa ajuda. E essa é a nossa função. Nem todos fazem isso eu tenho certeza. Mas eu acho que faz parte, e eu acho que é um fator muito importante, por isso que a gente tem tido grande sucesso. Que é o entendimento, né, daquilo que nós já refletimos aqui, construindo, né, esse Passo Cultura é ser humano, né? Pode ter 2,15 m, né? Pode ser extremamente habilidoso, técnico, tático, é ser humano. E ainda mais dentro dessa competência do professor, né, nessa fase de formação que é o infantil, o infanto ou o juvenil, não tem personalidade formada. O professor, muito pertinente na reflexão, mas ele fugiu da minha questão aqui, né? Ele está tentando escapar e eu vou resgatá-lo aqui. A coleção de terços, como é que nasceu isso? Então, eu tenho terços desde a época que eu era coroinha, e o terço antigamente, eu não sei se vocês chegaram a pegar o tempo, não era moderno como são os de hoje, eram feitos de uma plantinha, uma sementinha. Já ouvi falar, mas eu não tive a oportunidade de ver. E lá no interior a gente chamava de rosário. Rosário. Né? E eu tenho esse primeiro terço, e como eu viajo para vários lugares, eu gosto de trazer um terço de cada lugar que eu vou. E eu coleciono, eu tenho vários. Eu vou colaborar com a sua coleção e vou te dar um terço também. Puxa vida, eu Sabe agradeço. uma coisa que eu gosto muito, quando eu assisto os jogos, né, o Paulista, a Superliga, os jogos da seleção brasileira, quando alguns atletas, antes de entrarem, né, se preparam espiritualmente e fazem o sinal da cruz. Acho tão emocionante, tão bonito esse momento, né, esse testemunho do atleta. Eu acho bonito. Eu não coloco isso para que eles façam. Tem que ser natural, né? Tem que ser natural. Eu acho que cada um tem a sua sua maneira especial de estar próximo de Jesus, de Deus, do seu anjo protetor. Eu acho que isso é muito importante. E é legal, né? Porque, claro que alguns atletas, eles fazem por superstição, porque falta um pouco de catequese, né? Mas, na grande maioria, eu acredito assim, é uma responsabilidade com o clube, com o meu técnico, com a minha equipe, né? Com os meus colegas de equipe. Então, o Senhor me dá sabedoria, paciência, discernimento, né? Me orienta, né? Nisso aqui que eu me predispus, né? Nesse sentido, acalma o meu espírito, que o meu corpo e a minha capacidade intelectual fazem o restante. Eu não peço vitória, eu peço que ninguém machuque, que eu possa orientá-los de uma maneira correta, sadia, e que saia vencedor o melhor e que todos estejam felizes. A vitória é consequência de um trabalho? Com certeza. Eu acho que é a consequência. Você trabalha para atingir um objetivo. No esporte competitivo, esse objetivo é a vitória. É notória o crescimento do voleibol no Brasil. Perguntando para o especialista, como é que estamos em nível nacional? Nacional, muitíssimo bem. É o segundo esporte, né? O voleibol pegou o lugar do basquete, isso com toda a tranquilidade, porque o voleibol buscou isso. Ele se organizou, se preparou. A Confederação Brasileira tem nos dado muitos subsídios e o basquete
Infelizmente, eu não sei o que houve lá, não se acertaram os dirigentes, agora estão retomando, e eu torço muito para que alcance o voleibol, porque o nosso basquete é muito bom, mas o voleibol hoje reina junto com o futebol. A gente percebe isso pela superlotação nos ginásios de esportes, né? Às vezes, quando tem uma chamada de jogo no Clube Pinheiros ou até mesmo em Osasco, que geograficamente são mais viáveis para mim, eu tenho uma dificuldade de chegar porque eu não consigo estacionar, está tudo lotado, né? Tem que chegar cedo hoje, né? Esse é o grande problema, né? A gente critica que a FIFA, por causa da Copa do Mundo, exigiu estádios supermodernos. Não dá para criticar. Eu acho que se você vai fazer um espetáculo, você tem que dar condições e qualidade para que quem vai assistir fique tranquilo assistindo o espetáculo, mas sabendo que o seu carro está bem guardado. Bem. Hoje é difícil. As quadras nossas, elas estão modernas nos pisos, né? São os melhores do mundo, mas a construção, de uma maneira geral, ainda deixa muito a desejar. Um desafio para a TV e para o voleibol é televisionar o voleibol. Como é que está esse diálogo? Tem os patrocinadores, né? E o Sport TV, o canal que transmite o esporte, eles são responsáveis pela transmissão da maioria dos jogos da Superliga Nacional. Nós sanamos o tempo, porque eu ainda sou de uma época, né, entregando aqui, que tinha vantagem, né, que era muito... A gente vê essa evolução e demorava, tinha só horário para começar e não tinha horário para terminar. Agora os pontos são corridos e isso facilitou a vida da galera das TVs. Tem mais coisa aí para evoluir? Então, eles estão tentando, sim, deixar o esporte um pouquinho mais rápido. Eles tiraram, não vai mais a 25, né? Estão tentando trazer agora a 21 pontos. Eu tenho acompanhado, e confesso, professor, desculpe interromper, porque me gerou uma dúvida. Isso no Brasil ou mundialmente? Porque eu assisti algumas competições, e não recordo agora, que não sei se foi fora do Brasil, ainda ia a 25, fora. E aqui dentro já era esse ponto um pouco mais corrido. Aqui no Brasil está sendo 21 pontos na Superliga. É uma adaptação, porque o presidente da Confederação Internacional é brasileiro. Ele tentou já colocar isso nos campeonatos fora do país, mas eu acredito, que não sei ainda, talvez por causa dos patrocínios lá fora, eles preferem que ainda vá a 25 pontos. Talvez agora, com essa parada no final do ano, ou nas próximas reuniões, eles possam aí definir se vai ser mundial ou se a experiência do Brasil não deu resultado. Mas a Superliga nossa, a nacional, ela vai a 21 pontos. Vamos fazer um jogo rápido aqui, o senhor já esclareceu a minha dúvida. Uma seleção no mundo. Brasileira. Um técnico. José Roberto Guimarães. Um outro técnico. Bernardinho. Um atleta. Um atleta, olha, tem várias no Brasil, várias. Eu vou ficar com a Fernanda Venturini, uma grande levantadora. Por quê? Porque é inteligente, eu acompanhei essa garota no começo, a primeira seleção paulista que ela foi, eu estava na comissão técnica, é uma garota de Ribeirão Preto, hoje é esposa do Bernardinho, e foi uma jogadora muito inteligente, uma habilidade incrível, mas nós temos outras. Isso é legal o professor falar, né? Porque às vezes nós acreditamos que o esporte ele é feito no pé ou na mão, eu defendo que é aqui. Com certeza. A cabeça manda o que o corpo vai fazer. Esporte Clube Pinheiros. É uma vida. 31 anos, me dedicando, estudando, grandes alegrias e grandes tristezas, e o meu crescimento devo tudo ao Esporte Clube Pinheiros. Nossa Senhora do Morumbi. Um colégio que eu estou há 8 anos, gosto muito do local onde eu estou trabalhando, temos alunos excepcionais, é um colégio que está crescendo, já esteve muito no auge, deu uma quedinha depois por causa desses problemas que todo o país enfrentou, mas está reerguendo novamente. Papa Francisco. Eu sou fã. Sou muito fã. Ele é argentino. Quando, no primeiro momento,
Habemos Papa e era argentino, me deu um negócio, eu falei, puxa, mas nós já perdemos aí, né? Mas quando a primeira aparição dele foi emocionante. Ele para mim é um santo. É um santo. Eu não consegui assistir a passagem dele no Rio sem chorar. Mas eu não chorava por chorar, eu chorava sem perceber. Eu fiquei o tempo todo emocionado, porque ele passou uma humildade, uma santidade para todos nós. O Passo Cultura estava lá e a gente conferiu isso de pertinho. Foi lindo. Família, professor. Eu sou muito ligado à família, gosto muito. Eu tenho meus filhos assim como o maior presente que Deus podia me dar. Eu até me emociono, porque a gente cria com tanto carinho e eu espero que eles sigam para o bem. Deixa eu pensar aqui para concluir esse bate-bola aqui, né? A minha emoção até te desconcentrou, hein? Foi bonito, né? É legal falar de família, porque eu também sou assim. É a minha maior defesa, é família, é a base. Né? Com certeza. É a base. Eu poderia falar Deus, eu queria falar fé. Fé, o senhor é um homem de fé. Muita fé. Eu peço muito a Deus, principalmente para ser justo, né? E peço muita proteção para que eu não faça o mal para alguém sem perceber. E aquela proteção, porque o mundo hoje está tão armado que a gente tem que ter mesmo essa aproximação divina, né? Tenho uma fé incrível em Nossa Senhora, tenho fé nos meus anjos da guarda, eu peço muito a Deus, rezo o terço diariamente e não consigo dormir e acordar sem fazer minhas orações. Fé, alimento da alma, né? Com certeza. Professor, em nome da equipe do Passo Cultura, muito obrigado pela presença, né? Foi bastante profunda a nossa reflexão, né? Foi uma catequese. Deixa um recado, deixa seus contatos aí, eu sei que o senhor é um homem moderno aí na comunicação, né? Como nós encontramos o senhor no Facebook? É Silvio Forte, né? Eu tenho e-mail, sforte_italiano, @hotmail.it. IT é de Itália, né? Que eu estou pegando a cidadania italiana. E meu filho fez porque achou bonito. E eu achei bonito também, então mantive. Nós vamos ter peneira por agora, né? Nós tivemos a primeira agora em dezembro, né? No dia 11. E vamos ter agora em janeiro. Não está ainda definida a data, né? Mas eu acredito que por volta de 15 e 16. Só entrar no site do Clube Pinheiros. E no Facebook eu estou publicando diretamente. Santo Facebook, né? Rogai por nós, né? Aproxima, né? Legal. E como? Professor, em nome de todos esses atletas que passaram pelo Clube Pinheiros, de maneira específica pela modalidade de voleibol, tiveram a alegria de passar pelo senhor, muito obrigado pela tua vocação, pela tua missão, né? Não deixa de ser uma missão, tem colaborado não só com o esporte nacional, mas tem colaborado com a formação de cidadão, de seres humanos. Deus abençoe ainda mais essa carreira, este ministério. É isso aí, falamos hoje de voleibol com o professor Silvio Forte. Ficamos aqui de maneira muito felizes, né, com mais um Passo Cultura.